Gustavo, tu me mete em cada uma. O que tu trouxe hoje, cara? Cara, carro seminovo, sempre legal de fazer. Hyundai i30, ano 2012. Na época, o carro mais vendido do segmento. E vou dizer pra vocês, é um carro que tem coisas escondidas muito interessantes. Vamos conferir? O i30 foi lançado na Europa em 2007. Infelizmente para nós brasileiros chegou só em 2009, mas ele chegou arrebentando a boca do balão. E tudo por quê? Porque ele chegou com um preço muito atrativo e um pacote bem interessante. Ele custava na época entre 54 mil e 72 mil reais, apesar de que só tinha uma única versão, a GLS. Essa diferença de valor estava toda nos pacotes de opcionais. Tá, mas são só esses os fatores de sucesso do carro? Não. Se vocês lembrarem bem das histórias, das propagandas que a Caoa contava na época, cara, chegava a ser engraçado, né? O melhor carro do mundo, o carro que desbancou a BMW. Enfim, né? Quem olhava de fora assim pensava, meu Deus do céu, esse é o carro. Então assim, não dá para tirar o mérito da Caoa, né? A Caoa teve um papel fundamental. Porém, vocês vão ver que o carro merecia em parte, porque ele era realmente muito bom. Esse aqui é um ano 2012, ele é uma versão manual, na época tinha a versão automática também. Então, se era a versão manual, era o de entrada. Não estava mais 54 mil reais, já custava 58 mil quando ele foi comprado. Mas ainda assim, vocês vão ver que o carro resistiu bem ao tempo e que ele ainda tem algumas coisinhas interessantes a oferecer, principalmente quem for comprar um usado agora. Esse carro aqui ele é um hatch médio, então na época dele ele tinha concorrentes muito fortes no mercado. O Estilo, o Golf, o C4, o 307, depois entrou o Bravo, enfim, tinha o Focus também, né, que é um carro super completo, super equipado. Então assim, a vida dele não teria sido nada fácil. Mas como é que ele conquistou os brasileiros? Foi só no preço? A gente sabe que não, a gente sabe aí que nessa época também entrou alguns chineses no mercado e que acabaram, digamos assim, decepcionando, né, de tanto problema que tiveram logo no início. Esse aqui é uma marca coreana, uma marca que até então era conhecida só pela Tucson e que já tinha deixado os brasileiros na mão na década de 90. O que o Hyundai i30 tinha de tão interessante assim? Talvez a gente tenha até dificuldade de responder essa pergunta. Por quê? Se a gente olhar por dentro dele, vocês vão ver que ele não tem muita tecnologia. O que ele tem, Gustavo? Ar, direção, vidro, trava. Só isso? Não, né, cara? Ele tem um rádio que tinha leitor de MP3. O painel dele lembra muito o da X35, com aquele computador de bordo no meio, e o resto tudo analógico. Os comandos aqui no volante, do volume, aqui assim os do Cruise Control. Inclusive, Cruise Control, algo que é difícil de encontrar na versão manual. Uma versão manual é difícil mesmo. Um ar-condicionado simples, analógico, 2 botões. Né? Em cima aqui a seleção, é a única parte, digamos, um tanto digital dele. Porta-óculos, luzes individuais de leitura, o espelhinho de cortesia com uma luz lá em cima, a luz no meio, vidros elétricos nas 4 portas, porém o auto-down só no vidro do motorista, espelhos elétricos. Ele já tem sensores crepusculares e de chuva, vocês podem ver por aqui. Aqui está o alto do limpador de para-brisa, aqui está o alto do farol. O painel todo aqui já tinha revestimento em soft touch, né, nessa parte de cima, assim como nas portas também, embora nessa parte da porta não tenha nem tecido. Inclusive, como essa aqui é a versão mais simples, ela vem com tecido no banco e não couro. Aqui ele tem um porta-objetos, lá tem outro porta-objetos, nas portas mais porta-objetos. No encosto de braço ele tem 2 porta-objetos, um aqui em cima, o outro aqui embaixo, inclusive com a entrada de pendrive, 2 porta-copos e mais um porta-chave ou moeda. E, por mais incrível que pareça, ele tem cinzeiro. Mas por que o cinzeiro? Porque este carro vem com uma coisa que hoje não vem mais, isqueiro. E também uma tomada 12 volts. Tem também regulagem de altura e de profundidade do volante. Tudo para deixar tudo mais confortável e mais ergonômico possível. Assim como no banco. Nós temos aqui regulagem de altura
e da lombar. Tudo manual, né? Nada elétrico. Basicamente, bem simples. Pois é. Mas onde é que tá o segredo do sucesso desse carro? Vamos ver, me diz tu. Vamos lá na rua e vamos olhar? Vamos lá. Um dos segredos começa no motor. Era um 2.0 16 válvulas com 145 cavalos e 19 kgf de torque. Ele não é um motor muito moderno, ele tinha cabeçote de alumínio, mas era bloco de ferro fundido, ele tem borboleta com acionamento via cabo, ele não tem injeção direta, ele não tem turbo, ele não é nem flex. Mas, ainda assim, para a época, ele impressionava bastante. Pois bem, na versão automática, que era só 4 marchas, e na época isso era bem comum, 6 marchas era extremamente raro, ele se tornava um pouco gastador. Por quê? Porque o torque dele o pico de torque dele está em 4.600 RPM. Então, para te alcançar a plenitude na força do motor, tinha que estar com o giro lá em cima. Óbvio que um câmbio automático, ele está programado para trabalhar mais perto digamos assim, da faixa mais eficiente do motor, que é perto do pico de torque. E aí, esse carro ganhou uma fama um tanto quanto de gastador. Mas essa aqui é a versão manual, e a gente vai testar daqui a pouquinho e vai mostrar para vocês que dá para andar sim com as rotações mais baixas e dá para sim tirar médias bem melhores do que falam por aí. Aqui começam a aparecer as coisas que faziam ele tão especial. Por exemplo, essas rodas aro 17 com esse detalhe cromado. Isso aqui foi uma febre na época. Eu sei de gente que infelizmente teve as rodas roubadas e aí eu já vi esse tipo de roda aqui aparecer em vários tipos de carros, inclusive de outras marcas. O que é uma heresia, né? Agora, como nem tudo é perfeito, essas rodas aqui vinham com um pneu de perfil muito baixo. Para quem anda na Europa, era com certeza muito adequada. Para quem anda no Brasil, infelizmente sofria com problemas que nem esse. Bolhas. Mas vocês podem ver que, por exemplo, ele tinha freio de discos na traseira. Algo também raro até hoje na categoria em que ele ainda se enquadra. Mas ele tinha suspensão traseira independente, aquela multilink com vários braços, que a gente sabe que é muito mais cara que o eixo de torção, que infelizmente equipam vários carros até hoje. Alguns carros conseguiram uma boa estabilidade com isso, outros carros deram um show de bola em instabilidade, como é o caso desse aqui. E falando aqui atrás, porta-malas dele com acionamento elétrico, um acabamento simplesmente impecável, todo acarpetado, sem nenhuma parte de lata ou qualquer outra coisa aparente, e com 340 litros. Algo que na época eu acho que só perdia para o Astra, que tinha 370. Até hoje é um baita de um espaço. E nós não estamos nem falando da versão perua, né? Porque ele tinha a versão CW, que era maior ainda. Como nem tudo são flores e como lá fora é muito comum ter, a gente tem aqui dentro do porta-malas um step temporário. Aquele fininho, chato, que não pode passar de 80 km por hora e ainda puxa para o lado quando tu bota ele e tem que usar numa estrada, por exemplo. Mas, de novo, pelo menos os ladrões não gostam, né? Quando a Caoa fez a propaganda dizendo que ele tinha superado a BMW, ela só esqueceu de dizer que esse carro teve o desenho dele inspirado na BMW Série 1. E isso está evidente pelo formato lateral do carro, pela posição das sinaleiras, pelo desenho do carro como um todo, né? Essa daqui, como é a versão de entrada, não tinha sensor de estacionamento nem câmera de ré, mas isso tinha como pacote opcional. Agora, é nos pequenos detalhes que se esconde a razão do sucesso dele. Por exemplo, ele tinha faróis com projetores, e inclusive esse arco azul aqui é a invenção da Hyundai, mas foi amplamente copiado pela GM quando criou o Onix. Tu pagava inclusive bem mais caro por esse mesmo detalhezinho aqui na versão topo de linha do Onix na época. Ele já tinha faróis de neblina, repetidores de seta nos espelhos e aquela anteninha do tipo rabinho de porco, que na época, acreditem, era sucesso. Tá, mas a gente olhou o carro lá na frente e não olhou aqui atrás, né? Vamos lá, tô aqui esperando. Então vamos entrar. E aí? Ótimo. Cara, grande, né? Grande, bem grande o carro. Olha, isso talvez ajude a justificar um pouquinho o sucesso dele, porque apesar de ser um hatch médio, que normalmente a gente encontra pouco espaço aqui atrás, esse é muito espaçoso. Dá uma olhada aqui atrás nas minhas pernas, ó. Quase 4 dedos do banco, e é aquele banco com aquele revestimento rígido, que a gente já falou para quem tem filhos, é bem interessante, porque os filhos costumam empurrar os pés, com os pés, né, o banco da frente, e isso atrapalha o motorista e o passageiro. É. E outra, né? Que na época o Focus era o concorrente mais perto e era bem mais apertado do que esse aqui. Ah, é verdade. Então, apesar de ser o pobrezão da história, apesar de ser a versão sem nenhum opcional, quase, ele tem encosto de braço no meio, que não é normal de se encontrar numa versão de entrada. Tem encosto de cabeça para o terceiro ocupante, só não tem o cinto de 3 pontas, é um cinto subabdominal. Apesar disso, lá fora, no Euro NCAP, esse carro aqui em 2009 já levou 5 estrelas.
O que significa que esse carro não é mal construído. E aí é que está o grande detalhe. Esse carro aqui tem muita coisa boa escondida embaixo da roupa dele. Claro que hoje ele não ia levar 5 estrelas porque o teste mudou bastante, né? No Euro NCAP. Porém, Sim. a gente sabe que o Latin NCAP, que é o que hoje avalia os carros brasileiros, ainda não chegou no nível de exigência de 2009 da Euro NCAP. Ou seja, esse carro aqui iria muito bem no teste hoje. Essa eu não sabia. Sim. Vamos andar, Gustavo? Vamos lá, eu vou começar agora. Tu viu só? Sim, os carros velhos deixa pra mim. Mestre, né, cara? Meu muito novo que é meu carro, né? Vamos lá então. Vamos embora. Eu não sei se vocês viram o teste de 60 mil quilômetros desse carro aqui na 4 rodas. O interessante dele foi o resultado final. O Fukuda, que é o cara que desmonta os carros da 4 rodas há 30 anos, ele simplesmente ficou impressionado com a qualidade construtiva do carro. E o que é qualidade construtiva? Nós estamos falando de grampos, nós estamos falando de isolamento acústico, dos fios que compõem o chicote elétrico. Tudo isso ele disse que tem uma qualidade enorme, que é tudo muito bem isolado, com material anti-chama, tudo para evitar ruídos e durar o máximo possível. Pois bem, nada melhor do que 6 anos de uso intenso para descobrir se ele tinha razão ou não. E sabe o que nos impressionou? Conta aí, Gustavo. O carro não tem barulho nenhum. Não faz nenhum barulho interno, não tem nada solto, não tem nenhum plástico batendo, não tem nenhum fio. Cara, inacreditável. Eu jurava, mas assim, ó, podia jurar. Se apostasse comigo, eu apostava que aquela reportagem da 4 rodas tinha sido comprada. Porque infelizmente a gente sabe, né? As revistas às vezes fazem alguns patrocínios meio fortes aí. E cara, não era mentira. Simplesmente o carro é muito bem construído. Ele não faz nenhum barulhinho aqui dentro. Os barulhinhos que tem são coisas soltas que a gente deixou aqui, controle remoto, chave. Eu nunca peguei um carro com 6 anos de idade e que tivesse tão intacto assim, né? Ele tem 70 mil quilômetros também hoje em dia. Mas cara, o meu tem 80 mil quilômetros e parece uma escola de samba, né? Isso é mais um dos motivos que ajudam a justificar o sucesso do carro nessa época. Por quê? Porque era um carro muito bem construído. Ele não era uma coisa de se desmanchar aí, né? O carro pegou uma fama muito boa, né? De ser um carro bom, de ser um carro durável, tudo, né? E por isso vendia muito, né? E falando em durabilidade, é um carro que não costuma dar manutenção. Exceto por um único detalhe. Qualquer um sabe, quem já teve 30, quem tem 30 ou vai ter o 30, tá ciente disso ou tem que estar ciente, né? Existe uma peça que é o câncer do carro, é a bucha do setor de direção, a bucha ali da cremalheira e tal, que faz a ligação do pinhão. O que tá acontecendo com esse aqui, Gustavo? Tá com problema nisso, tá com folga nisso. Ele tá exatamente com esta folga. Antigamente isso fazia os proprietários do i30 arrancarem os cabelos. Por quê? Porque a manutenção na concessionária, na Caoa, era absurdamente cara. Então era normal reclamações de pessoas que mandaram fazer serviços não foram executados, que trocaram peças que não precisavam, que o preço das peças era muito caro, que a mão de obra deles era muito cara. E para fazer um reparo desses, o pessoal costumava gastar entre 6 e 7 mil reais. Cara, isso é uma facada, né? Convenhamos. Hoje em dia, já que as oficinas começaram a fazer esse tipo de serviço e aprender como é que se fazia realmente, tu não gasta aí R$1.500. Quando muito gasta R$1.500, né? Eu fiz um serviço bem parecido, gastei 750 e ficou bom. Então, resolve o problema. E isso é muito bom, porque vendeu muito esse carro aqui. Esse carro tem muito circulando pelo mercado. Então, a gente já falou várias vezes que quanto mais carros no mercado, quanto mais a montadora conseguiu vender, melhor para conseguir peças no mercado paralelo. E é justamente o que aconteceu com esse. No início não tinha, quem comprou no lançamento em 2009 ali, realmente passou alguns pesadelos se precisou de algum tipo de peça, mas passados os anos, digamos que a velhice fez bem ao carro, né? Infelizmente, né, depois a geração nova não fez nem perto do sucesso que esse aqui fez, né? E tem uma explicação extremamente simples. Antes eu falei do motor, que o pessoal gostava bastante, o que ficou marcado na mudança de geração. A outra era mais moderna, ela tinha alguns recursos bem legais, bem interessantes, eletronicamente era muito mais nova, muito mais atrativa, porém o motor que veio era o 1.6. O pessoal olhou assim, torceu a cara, né? Pô, e pior ainda, né, Felipe? Mais caro ainda o carro, né? E veio mais caro, lógico, né? Isso aí é normal, né? Mas o fato deles terem colocado o motor de cilindrada menor podia ser mais eficiente, ele podia ser até ter um desempenho melhor, não sei, não cheguei a andar.
mas o fato é que isso acabou com a reputação do carro. O carro que era assim, digamos que a galinha dos ovos de ouro da Caoa, acabou sendo totalmente esquecido por causa desse empecilho, né? Quando eu digo mais caro, eu não digo com relação a esse, eu digo com relação ao mercado, né? Porque esse aqui ele tinha um preço muito bom com relação aos outros veículos do mercado. E quando veio essa geração nova, eles meio que cresceram o olho e botaram os preços lá em cima também junto com os outros. Daí... infelizmente isso é uma prática de mercado, né? A gente sabe que não é a Caoa a única a fazer. A Caoa fez isso com todos os carros deles, infelizmente. Mas outras montadoras já fizeram também e fazem até hoje. Vou dar o exemplo aí do Cruze que a gente gravou esses dias e que infelizmente subiu o preço à medida que caiu no gosto do público brasileiro. O que eu consigo dizer aqui é que uma coisa me estranhou é a direção elétrica que ele tem, né? Ele tem um sistema de direção elétrica e que quando eu peguei o carro me pareceu uma direção hidráulica. Inclusive eu estava na minha cabeça, que direção hidráulica normal essa? Depois eu lembrei, não, mas é uma elétrica, então não é normal, então tá um pouco mais pesada. Mas digamos que talvez lá em 2009 até fosse até leve demais, né? Não, vamos puxar um pouquinho mais atrás, né? Porque esse projeto é um projeto global, ele foi fabricado exatamente assim para todos os países onde ele foi vendido. Ele não teve uma tropicalização para o mercado brasileiro. 2007 foi o ano de lançamento, então em 2007 eu acredito que era realmente alguma coisa acima do seu tempo. Provavelmente. Né? Claro, ele era comparado a uma direção hidráulica, mas era o que tinha no mercado. Quase 90% das montadoras usavam direção hidráulica, eram raros os casos de direção elétrica, né? Então, eu diria que está bem adequado com a idade do projeto. Sim, e andando com o carro, na verdade, a gente não sente esse probleminha que eu falei da bucha, tu não sente. É mais com ele parado que tu consegue perceber isso. E é bem sério, bem grave. É importante, inclusive, prestar atenção nele parado. O teste é bem simples, para o carro e mexe o volante, com o carro parado, mesmo desligado. Se ele fizer clec-clec, cara, manda arrumar porque tá com problema na tua bucha. E é importante que seja arrumado, porque se essa bucha criar muita folga, pode chegar ao ponto de quebrar o pinhão e tu acabar perdendo até o controle do carro e sofrer um acidente. Então, não vale a pena arriscar. Manda arrumar, que é muito melhor. Agora uma outra coisa, né, Felipe? Nós estamos passando aqui por alguns buracos aqui, algumas Olha, falhas. a gente tá no asfalto, na verdade é essa. A gente tá andando no asfalto e tem algumas falhas no asfalto, Bem como todo asfalto brasileiro, né? E aí que a gente consegue sentir uma reclamação dos donos, que é com relação à suspensão. Suspensão um pouco dura, mas não só isso, uma suspensão que te joga para os lados, não absorve muito bem o... Eu falei antes que ele não foi tropicalizado, né? Esse carro é um carro que foi feito e desenvolvido para andar na Europa, então as ruas lá com certeza são muito melhores. Aqui no Brasil a gente não tem uma rua de boa qualidade, nem mesmo quando tem asfalto, e aí a gente acaba sentindo. É um carro que ele é confortável, ele tem bancos confortáveis, ele tem uma suspensão assim boa, porém quando começa a pegar muito desnível ele te joga para todos os lados e isso incomoda muitas pessoas. Me incomoda também. Andando aqui no carro a primeira vez, quando a gente pegou o carro lá na casa do dono, a gente sentiu de cara, eu disse, puta, mas que carro que te joga, é duro, né? Realmente ele é. E aliado com a roda de 17 polegadas ainda... Pneu perfil baixo. Ainda piora ainda mais isso, né? Mas ele é um carro, andando assim, olhando no carro, hoje em dia falta muita coisa pra ele. Se a gente for comparar hoje em dia com um carro zero. Beleza, ele é um carro de 2012. Ok, mas hoje em dia falta muita coisa. Vale lembrar que é o último ano de fabricação desse modelo, né? Isso. Porém, ele tem algumas coisas que até hoje em dia já são difíceis de encontrar. Ah, isso é verdade. Né? Então, o Gustavo entrou no carro aqui, a primeira coisa que ele viu foi, tem rebatimento elétrico nos espelhos. Não é automático, isso vinha um módulo à parte, tu tinha que comprar o módulozinho para que ele rebatesse quando tu fechava nas portas. Porém, muitos da sua categoria ainda não tem, né? Até posso apertar aqui, ó. Rebateu. Que legal, nós estamos andando no meio do trânsito e acabou de virar os espelhos. Outras coisas, ABS, airbag, que não era uma coisa, não era obrigatório, ele tem isso. Esse sensor crepuscular também é uma coisa diferente. Piloto automático, né, o Cruise Control para carro manual, raro. Hoje em dia já é raro, naquela época mais raro ainda, né? Então ele vem com algumas coisas que até hoje em dia são raros e na época era um diferencial, né? Claro que hoje em dia ele não tem multimídia, ele não tem sensores. O rádio é simples, a matéria é pequena e tal, mas cara, pra época tava bem de acordo, né? Pra época tava bem de acordo. E o carro é gostoso, ele é gostoso de dirigir, ele é gostoso de andar, ele tem um motor forte, aliado com esse câmbio manual,
como o Felipe comentou antes, ele tinha um câmbio automático de 4 marchas, né? Esse câmbio manual, ele, além de ter um desempenho melhor, ele é quase 1,5 segundos mais rápido no 0 a 100 do que o automático, ele ainda tem um consumo menor. Então, claro, o automático a gente sabe, tem o conforto todo que a gente gosta, obviamente, mas de repente, hoje em dia, o cara que quer comprar um carro desses, que tem um desempenho bom, ele é um motor forte, nada absurdo, né, Felipe? Mas, não é um motor de competição, mas ele tem uma resposta bem boa, muito bem. Ótimo para andar na estrada e na cidade. Talvez hoje o manual seja mais, vamos dizer assim, mais condizente com a nossa realidade do consumo da gasolina, do preço da gasolina. Preço da gasolina, porque tá difícil. E falando nisso, né, o Gustavo não citou, ele só disse que era melhor. Esse carro aqui está fazendo 7,5 a gasolina na cidade. Tem casos de pessoas que conseguem números um pouco melhores com a versão manual. Com a versão automática, desculpa, 7 é assim, ó, um consumo bom. Eventualmente tu pode até conseguir melhorar um pouquinho, mas não espera fazer 8, 9 com automático, porque ele não faz. Mas o que eu vou te dizer? É um bom carro, né? Hoje em dia o preço dele tá na faixa aí dos R$ 33.400. Ah, mas tem um pepino, né, Gustavo? Tem uma coisa aí que não é nada agradável. O seguro desse carro. Tu vai pagar barato não, mas tu vai pagar num preço razoável num carro 2012, né? Que a gente viu até agora, assim, é um carro que tem 70 mil quilômetros, não tem barulhos internos, não tem uma manutenção absurdamente difícil, né? Tem um probleminha aqui aqui, ó. É o único problema. O único problema que ele vai te dar mesmo é esse, se claro, não for muito maltratado, né? Agora, o problema é que o preço do seguro é alto. Esse aqui especificamente foi R$3.000. 3 mil reais. Pois é. É um carro de 33, 10% aí mais ou menos, né, de custo de seguro. E isso é fácil de explicar. Ele, desde que foi lançado, ele tem um índice de roubos muito alto. E outro problema é que as peças não autorizadas são muito caras. Além de não ter um estoque muito grande, o preço de revenda dela é absurdo. Então a seguradora acaba cobrando mais caro por isso. Tinha até uma piada aí que se quebrasse o para-brisa, a seguradora dava perda total no carro, né? Não é exatamente isso, mas é bem próximo disso. Tu não vai deixar eu dirigir, cara? Eu ia te falar isso agora, né? Aleluia, né, irmão? Vamos lá? Vamos. Cara, que força que tem esse carro, cara. É bom, né? Pô, eu tava subindo, a gente parou aqui numa lomba, tá? Numa ladeira. Claro que não é uma ladeira muito íngreme, mas assim, é uma ladeira. E eu esperava que ele arrancasse, tipo, fazendo um pouquinho de força. Eu mal encostei no acelerador e ele ganhou a velocidade com facilidade, assim. Ah, bem bom, cara. Gustavo, não sei se essa embreagem era assim, original de fábrica, ou ela ficou durinha, mas ela é bem pesadinha, né? Ela é bem pesada mesmo. Mas ela não parece estar com desgaste, porque ela tá respondendo super bem aqui. Até porque o carro tem pouca quilometragem também. Pois é. Gostei da precisão no engate das marchas. Apesar de ter 70 mil quilômetros aí, ela é bem precisa, ela não fica aquela coisa boba, né, de ficar procurando as marchas. Você tá falando mal da Fiat, né? Exatamente ele que eu tava pensando. A direção elétrica, ela realmente não é tão leve assim, mas ela também não é tão pesada. O que ela é diferente, Gustavo, é que ela é muito direta. A relação dela, que assim, tu vira um pouquinho a direção, ela já responde demais nas rodas. Ela me lembra muito a direção do Fox que eu tô hoje. É uma relação direta até demais. Mas é isso, cara. Fala aí, Felipe. O que tu quer saber? Gostou ou não gostou? Cara, eu adorei esse carro. Na verdade, a Caoa a gente sabe que era exagerada nas propagandas dela, não é só no i30, mas em qualquer carro que ela vendia, ela forçava a amizade, né? Só que, cara, esse carro aqui, ele condizia com uma boa parte das coisas que eles falavam. Isso, no meu entendimento, justificava, ou melhor, justifica o sucesso dele. Claro que ele não tem uma tecnologia muito alta, mas a gente tem que pegar os carros que eram naquela época, né? Naquela época os carros eram mais ou menos assim. E ele tinha, assim, conforto, ele tinha um bom motor, é um carro confiável, um carro que não dá manutenção. Carro espaçoso, apesar de hatch, tem bastante porta-malas, tem bastante espaço para os passageiros. Eu só não gosto, não me agrada tanto assim o consumo, né? Mas é o ônus do bônus. E no teu caso, tu preferiria o automático, né? Com certeza eu iria no automático. Mesmo sendo um câmbio de 4 marchas, mais simples e tal. Eu queria ter até andado. Na verdade eu andei no de 4 marchas que meu tio tinha. E assim, não era tão bom quanto do Etios, tá? Mas e tu, Gustavo? O que tu achou? Cara, eu gostei do carro, achei
grande, eu achei um carro espaçoso por dentro, espaçoso de porta-mala, manutenção bem interessante, bem tranquila de fazer. O que peca nele realmente é consumo, hoje em dia, né? E preço de seguro. E talvez, na verdade, nem pneu, eu ia dizer pneu, mas pneu também, hoje em dia, pneu, vamos dizer, troca aí a cada 70 mil quilômetros, é zero nada por cento Depende de manutenção do carro. do jeito que tu dirige. É, eu troco a cada 60, 70 mil quilômetros mais ou menos. Então, cara, hoje ele deixa um pouco a desejar com relação à tecnologia, a itens de série, né? Mas é um carro muito bom, muito gostoso de dirigir e que tem uma performance até um pouco esportiva, dependendo do... Ele tem uma pegada muito boa, os freios são bons, a suspensão é boa, o motor tem uma resposta legal. Então, Realmente, carro bom. Quer comprar? Só recomendo que tu leve no mecânico de confiança e dê uma revisada boa nele para ver se não tem nenhum macaco escondido aí. mas só fique sabendo que, né, não vai ter todos aqueles furos mais modernos que hoje em dia os carros têm, mas tu tá pagando 33 mil no carro e não tá pagando 100 mil como é hoje em dia, né? Exato. Então tá, galera. A gente queria ouvir a opinião de vocês também sobre esse carro, né? Então deixem a experiência de vocês, o que vocês acham desse carro, se você se já tiver algum problema que a gente não citou aí, alguma coisa que aconteceu com o de vocês, a gente sempre gosta de ouvir e muitas vezes isso ajuda também outras pessoas, porque as pessoas que olham nossos vídeos, alguns olham porque gostam de carro e outros olham com a intenção de comprar um carro. Então toda a informação é sempre muito válida. E como foi um carro que vendeu bastante, é capaz que tenha bastante gente para comentar aí, né? Com certeza. E uma outra coisa, eu queria agradecer meu amigo Pablo, né, que nos emprestou o carro. Na verdade, eu tenho pego meus amigos de infância, vários têm me emprestado os carros. Eu fico muito grato a eles, né? Gostam do nosso trabalho, veem os vídeos. Então, obrigado, Pablo, por nos emprestar. E... Só tu podia ter uns amigos que morassem na mesma Porto Alegre que eu, né, cara? É que meus amigos moram tudo lá, que eu antigamente eu morava na Zona Sul, agora moro na Zona Norte, daí complica um pouco. Ah, tem que quase fazer uma viagem pra chegar na casa dos caras. É. Então, mas é isso aí, pessoal. Quem tiver mais alguma dúvida aí, alguma coisa, comenta aqui que a gente vai responder todo mundo na medida do possível, porque tá cada vez mais difícil responder todo mundo. Mas a gente sempre tenta, né? A gente sempre tenta. Então tá. Valeu, gurizada. Valeu. A gente quase esqueceu de falar, né, Gustavo? Mas esse aqui é o carro que tu conseguia comprar em qualquer cor, né? Qualquer cor. Desde que fosse preto ou prata. Só ver. Isso era aí era mais fácil de importar, né? Porque só precisava importar duas cores, era mais fácil. Porta-malas dele com acionamento elétrico. Um acabamento simplesmente impecável. Todo apertado. Ah, meu Deus. Acarpetado. Falando. Ah, meu Deus. Essas tecnologias modernas, hein? Sempre dando nó nos velhinhos aqui. Tá ligado, filho de uma égua? 10-0 pra câmera. 10 não, só 8. Vai ter vergonha de falar alto, né? Hã? Não, pegar o painel, né, cara? Pegar alguma coisa interessante, não a rua. Pois é, me ajuda? Ah, tá. 22-0 pra câmera. É novo o negócio. Esse vídeo vai ficar uma merda. Não, vai ficar diferente. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.